Que Copa é essa? Olá, amigos do QG. Esse é o segundo programa do QG em Vídeo, uma produção do QG do futebol. Hoje vamos mergulhar de cabeça na Copa do Mundo, que tá demais. Irã e Marrocos equilibram um grupo com Espanha e Portugal. A Alemanha tira uma vitória da Suécia a força para não morrer no torneio. Argentina e Brasil dependendo do último jogo para se classificar na primeira fase. Quem diria? O mundo do futebol tá de ponta cabeça. Teremos Bélgica e México na final? É o que os nossos intrépidos heróis vão nos responder. Afinal, o corintiano Dandão e o palmeirense André estão ligadíssimos na Copa. E diz a lenda que eles entendem da arte do futebol. Bom, esperamos apenas que o Brasil não caia na primeira fase da quarta-feira contra a Sérvia, né? Algo que a gente não vê desde 1966 na Inglaterra, quando a gente perdeu para Portugal do Eusébio e voltamos para casa na primeira fase. Bom, vamos lá, no QG do futebol em vídeo teremos hoje também Neymar e sua carretilha, o VAR de árbitros, o vídeo assistente e suas polêmicas. Tite, o professor tropeçou, literalmente, mas ele entrou na Copa de verdade? E aí, senhores, é a Copa das Surpresas? Teremos Bélgica e México no final? Vamos lá, respostas, vamos lá, André, Dandão? Vamos começar pelo Dandão, já é histórico, né? Dandão começando. É praxe. E André comenta na sequência. Olá, senhores. Olá, Dagama, olá, meu parceiro André, olá todo mundo que está nos assistindo. Eu acredito que a Copa realmente vem nos reservando muitas surpresas. Agora, eu acho que Bélgica e México não vão chegar a tanto, entendeu? Mas realmente essa Copa nos vem mostrando aí que os países mais periféricos do futebol, os países que não têm tanta tradição, eles aprenderam a jogar de uma forma mais moderna. Não que eles tenham os mesmos talentos, né? Mas eles aprenderam a jogar, a pelo menos se defender muito melhor do que antigamente, né? Então a gente tem percebido nessa Copa, aquele jogo Espanha e Irã, por exemplo, 1-0 para a Espanha, suado. Cara, e a Espanha tem, assim, os melhores jogadores do mundo, alguns dos, né? Então você via quando a Espanha tentava atacar, o Isco pegava a bola, limpava um, limpava dois, aparecia um iraniano e tal, e não conseguia fazer o gol. Tanto é que o gol da Espanha sai de uma forma sem querer, assim, né? A bola bate na canela do Diego Costa e eles fizeram 1-0, e foi assim, suado, e olha lá. Então, E assim, Dandão, essa última rodada desse grupo está mostrando que continua difícil, né? Portugal e Espanha se classificaram ali raspando, né? Raspando. Pois é. Assim, Portugal, por muito pouco, teve uma bola no final ali que se o Irã faz o gol, faz o 2-1 ali, Portugal e Cristiano Ronaldo, o gajo, voltaria todo mundo para casa. Seria uma injustiça com o nosso CR7 que está detonando na Copa até aqui, né? Mas o futebol não tem justiça, ou frase feita bonita que eu falei agora, né? E por outro lado também a Espanha, na última rodada, também suou para empatar com o VAR, ajudando num lance de mesma linha aí, mas aí a Espanha já estaria classificada mesmo com 2-1. Enfim, assim, eu acho que hoje essa Copa tem mostrado isso, entendeu? Tem mostrado que há diferença entre as seleções, sim, há diferença. Tanto é que acabaram classificando praticamente, por enquanto, né, até então, as equipes mais tradicionais. Mas a diferença está diminuindo cada vez mais, e isso é um sinal para o nosso professor Tite na quarta-feira. E quem é mais tradicional, Sérvia ou Brasil? Brasil, mas tem que tomar cuidado. Obrigado, Dandão. Vamos ver se seu parceiro e adversário, André, concorda com suas colocações. André, bola contigo. O meu parceiro Dandão, eu não sabia que o Corinthians estava jogando a Copa, porque ele falou que a Espanha empatou com o VAR hoje. Foi Espanha e VAR o jogo? Espanha e Corinthians na Copa, não? Olha, a Espanha contou com o VAR. Contou com o VAR. Ela tinha empatado com o VAR. O Corinthians estava jogando Copa. Bom, esse exemplo Bélgica e México, eu por exemplo, acho que o México nem se classifica. Eu sou capaz de apostar que a Suécia ganhando o México termina em segundo e joga com o Brasil, se o Brasil terminar em primeiro. O futebol mudou bastante
E hoje as seleções menores, os times pequenos, vamos chamar de time mesmo que seja seleção, só para facilitar o raciocínio. Os times pequenos entenderam que estacionar o ônibus na frente da área pode travar o time grande. Então, essas linhas de 5 com linha de 4 e só fica um centroavante parado no meio do campo, ele nem fica lá enfiado na frente. Então, a maioria das seleções menores usam essa estratégia cariliana, né? Se o meu parceiro entender, que é o jeito Fábio Carilli de jogar futebol, que eles acham o máximo, né? E que às vezes dá certo. Mas, assim como no futebol doméstico e na Copa do Mundo, eu continuo achando que isso não é um mérito do pequeno. Para mim, isso é uma falha do grande. O grande precisa se impor e furar esse tipo de esquema covarde, que é a única arma que o pequeno tem. E o que, para mim, acontece é que não é que os pequenos ficaram maiores, os grandes ficaram menores. Ô André, um bom ponto, você falou dos grandes. Você vê alguma diferença de comportamento entre Alemanha e Brasil? Afinal de contas, os dois estão sofrendo para passar dessa primeira fase? Bom, primeiro que o grupo da Alemanha é mais difícil que o nosso, né? O nosso grupo, ele não era para ser tão difícil do jeito que está acontecendo. A gente vai falar um pouco mais na frente o que para mim leva esse tipo de coisa a acontecer. Acho que a seleção da Alemanha, ela não está tão forte como há 4 anos atrás, até porque não é mais surpresa. Ninguém mais cai na conversa da Alemanha. A Alemanha que está jogando é a Alemanha que tirou a Argélia na prorrogação. Então, perder do México é normal, mas você vê que a camisa ainda tem um valor, um peso muito grande. Só um time grande conseguiria virar o jogo que aAlemanha virou. Bacana. Isso ainda tem, em Copa do Mundo, isso ainda tem interferência. Só uma coisa, uma parte, da Gama. Pois não, Dandão, vai lá. Não, porque realmente há surpresas nessa Copa, por enquanto está no começo dela, mas assim, já houve, até a gente discutiu muito esse verbo, né? Já houve surpresas em outras Copas, e a mais impressionante, assim, dados, né? Assim, nós estamos falando de dados aqui, foi em 66, que a Coreia do Norte ganhou da Itália e passou para as quartas de final, em 66, uma grande surpresa. E a outra Coreia ficou com inveja em 2002, ficou em 4º lugar na Copa que teve um pouco de... Teve uma ajuda. Mas mesmo assim, cara, na Coreia do Sul... Teve juiz caseiro, né, André? Argentina em 78, Inglaterra em 66. Ou seja, pelo que vocês estão falando, não tem surpresa de time pequeno em frente, não tem surpresa de time da casa ser favorecido. A Coreia do Norte foi surpresa, sim, mas a Itália não passou da primeira fase em 2 Copas, a Espanha ficou fora, a França não passou da primeira fase em 2002. Isso acontece, isso é futebol, gente. Isso acontece. Bacana. Mas não é normal. Obrigado, senhores. Já começou quente o nosso QG em vídeo. Ele já começou a cortar, né? Já começou a cortar. Olha só, Dandão. Olha só. Deixa ele falar, não, cara. Vamos em frente. Vamos em frente. Senhores, calma que ainda tem muito QG em vídeo. Vamos para frente. Próximo bloco, vou abordar uma questão polêmica. Nosso menino Neymar. Ele chorou. Coitado, cara. No final do jogo contra a Costa Rica. Eu estava até assistindo uma emissora concorrente e que tinha uma psicóloga falando que o choro foi legítimo. Essa atitude levantou algumas questões sobre o controle emocional do nosso craque. Foi na Globo que eu assisti. Mas essa atitude levanta questões que a gente tem que abordar, né, sobre o controle emocional. Será que ele tem maturidade para aguentar essa pressão? E no embalo, eu queria saber de vocês também. Carretilha pode? Eu vi outros craques fazendo alguma coisa parecida. Será que isso é ruim? O Neymar deu uma no final do jogo contra a Costa Rica. E aí? Senhores, opiniões agora. Bom, eu vou começar aqui. Então, assim, o Neymar, ele
Ele fica preso no mundo dele, isso é uma coisa que todo mundo sabe. Ele tem, ele parece que ele vive numa bolha e na verdade o staff dele, o pai, os assessores, todos mantêm ele nessa bolha, e ele não passa por frustrações, ele não passa por chateações e ele precisa passar por frustrações, ele precisa passar por chateações para crescer na vida, para crescer como jogador, para crescer como ser humano, e ele não passou por isso. Então, nessa Copa, não dá mais tempo dele crescer como jogador, assim, como jogador até ele pode melhorar um detalhe ou outro, mas como ser humano, como pessoa, tá meio difícil assim, porque a Copa tá aí e o Brasil tem que se virar com o Neymar desse jeito mesmo, entendeu? E sobre a outra pergunta era sobre a carretilha, né? Carretilha, cara, isso. Carretilha, vale? Pode? Eu acho que vale, cara. Eu sou daqueles que defendem a carretilha, eu defendo o que o Edilson fez lá contra o Palmeiras em 99. Tem que fazer, eu não tô nem aí. Só que tem consequência. E a gente sabe que no mundo do futebol a consequência é tomar porrada. Então, ele tem que saber que ele vai tomar porrada. Então, ele tem que saber o momento certo de fazer. E se ele tomar porrada, ele às vezes tem que entender o seguinte: o juiz vai coibir, tudo bem, mas você vai quebrar sua perna. Então é inteligente você dar carretilha e quebrar a perna e o cara ser expulso. Então às vezes ele tem que entender o momento certo de fazer, mas eu não vejo nada errado. Às vezes ele pode querer desestabilizar o jogador fazendo isso. Então eu acho que é válido, é competitivo. Tá claro. André, sua vez. Olha, da Gama, vou começar pelo fim da pergunta da carretilha. Sim. Por uma coincidência, nesse nosso grupo aqui, que tem um estagiário aí que está nos bastidores, mas tirando o da Gama, todo mundo aqui já jogou bola bem, né? Então é o seguinte... Eu jogo ainda. Não, mas eu falava do tempo que você jogava bem. Jogar ainda pode jogar, mas bem não joga mais. Carretilha, outros dribles, me parece ser uma questão de caráter. Ele citou, foi perfeito o exemplo do meu parceiro Dandão, ele citou o Edilson, Capetinha. Então, nós estamos falando de dois profissionais que têm um caráter duvidoso. Se ele faz isso em qualquer situação, em qualquer momento, você pode considerar um recurso. Mas naquele momento, do jeito que estava, aquilo não era um recurso. Foi claramente feito para humilhar o adversário. Isso não está certo, pronto. Então, eu sou daqueles que tem que o futebol... Não, futebol é coisa séria e ele deveria ter... Até um amigo nosso em comum, a gente estava vendo o jogo e ele falou, se sou eu, dou no meio mesmo. Até porque a Costa Rica está fora da Copa, não faz a menor diferença. Não teria nenhuma consequência, né? Quanto à carretilha, a carretilha e aquela coisa cínica e absurda, falsa, aquele choro sem lágrima no final do jogo, e você vê que ele se posiciona, né? Aonde que eu vou ajoelhar para chorar? Né? Porque ele tudo absolutamente falso, sem nenhuma razão. Depois a mensagem dele dizendo das dificuldades que ele passou na vida. Então, ele é um ser humano... Ele é um ser humano. Totalmente discutível nesse ponto, mas jogando futebol, eu estava falando para o nosso estagiário aí antes de começar, ele poderia fazer tudo isso e não ser só conhecido por ele. Vocês viram o pênalti que ele tentou inventar, né? Vocês viram a atitude dele. Então a gente fala dele somente por esse tipo de coisa. Se ele estivesse jogando um mínimo de futebol, contribuindo com a seleção brasileira de maneira positiva, a gente colocava isso na conta e no balanço equilibrava. Mas não é o caso. Então, eu acho que o melhor que a gente teria a fazer é começar a ignorar o Neymar. Eu não estou falando para colocar ele no banco, porque não tem coisa muito melhor. Mas ele não está contribuindo. Não mesmo. E está começando a prejudicar. O que falta? Faltam duas coisas no caso do Neymar. Falta um capitão
dentro do campo. Capitão! O nosso capitão no jogo com a Costa Rica reclamou de que ficou triste porque o Neymar me xingou. Eu já ouvi muita história de que no vestiário o Neymar não seria cobrado. Ele ia tomar um cacete no vestiário do capitão, se ele xingou o capitão. Agora, essa geração Nutella, né, André? Cadê o professor? Cadê o professor? O professor vai morrer abraçado com ele, como todos os outros morreram. Como dizia o sábio e a mãe de Iná, chamada René Simões, cara. Como é sábio esse cara, hein? Nós estamos criando um monstro no futebol brasileiro. Aquele vídeo dele, se fosse da semana passada, estava perfeito. Cara. E não mudou nada. Dandão, não amadureceu nada, e que é pior. Então, só para... Agravando o problema. Vamos seguir, senhores. Vamos lá. Dandão, um comentário, 30 segundos para a gente seguir. 30 segundos. O tempo urge. Só para... debate de presidente. Doutor Brizola, por favor, 30 segundos, né? Olha, Marília Gabriela. Olha, reclame com o mediador o mínimo necessário, por favor. Tá bom, da Gama, tá bom, eu atenderei as suas ordens. Enfim, eu só queria dizer que eu até estou revendo um pouco a minha posição com relação ao PSG, o Neymar. Eu sempre defendi, falei, não, o Neymar tem que ir para onde ele acha que ele vai ser melhor, e ele ter ido para o PSG, na época eu achei uma boa, assim, mas aparentemente tá aparecendo agora, no começo da Copa, que ele que ele mimou demais, ele ficou mimado demais, entendeu? Antes ele não era. Ele não estava assim no Barcelona. No Barcelona ele jogava... Não vou discutir. Você já falou que era por causa do Messi. Roda. Mas enfim, vamos seguir. Alguém tem que chegar... Nós só terminamos. Então faz de conta que tem um Messi aí, joga daquele jeito, tá? Alguém tem que falar isso para ele. Não, mas como faz de conta que tem um Messi? Não tem. Mas alguém tem que vamos inventar vamos criar outra realidade. Já não basta ele. Ele mostrou que ele sabe jogar coletivamente. É isso que ele tem que fazer. Com Messi ou sem Messi. Acabou. Esse é o assunto. Obrigado, senhores. Eu acho que vocês concordam em parte que o Neymar precisa mudar se ele quiser fazer diferença nessa Copa do Mundo. Vamos para frente. Vamos para o terceiro bloco, que ainda tem muita coisa para a gente ver. Vamos falar do VAR, o vídeo que ajuda os árbitros. Dar pênalti para a Inglaterra contra o Panamá é bem mais fácil do que dar pênalti para a Suécia contra a poderosa e ameaçada Alemanha. A gente está vendo alguma seletividade na avaliação dos lances, do VAR? Vocês entendem que está se escolhendo quem se ajuda? E aproveitando o tema, está faltando bastidores para o Brasil, né? Em duas decisões, no mínimo polêmicas, duas decisões desfavoráveis em 2 jogos. Faltando Miranda e o pênalti desmarcado no Neymar, né? Quer dizer, marcado. Será que foi por causa da firula dele que o árbitro voltou atrás? E se fosse antigamente, no tempo do nosso Ricardo Teixeira, isso aconteceria? Deixaria isso acontecer? Parece que temos um personagem novo aí que deve responder no lugar de Dandão. Quem que entrou para responder aí, que eu não estou enxergando direito? Dá licença, da Gama, desculpa. Ô, Edson, desculpa, é você? Desculpa. Sou Edson, por favor, entende? Desculpa. Nosso desculpa, rei. Eu atrasei um pouco, é um prazer estar aqui com vocês, entende? Mas eu estava ouvindo sobre o Neymar, tem o corneteiro aí, Mor, que falou sobre o menino chorando lá, entende? Mas eu acho assim, eu sou muito emotivo. Eu não sei se vocês já perceberam isso, entende? Então, eu também entendo a emoção do menino, entende? Porque Isso é chato, quando eu, em 69 eu fiz o gol número 1000 e eu chorei também, entende? Então, assim, gênio entende gênio. Eu acho que as pessoas têm... Desculpa, eu acho que as pessoas têm inveja. E eu falei... só você, gênio, cara. Quando eu falei, as criancinhas têm que ser salvas, ninguém me ouviu. E eu até compus uma música, era mais ou menos assim, ABC, ABC, deixa as crianças... Agora eu não estou lembrando que eu estou ficando um pouco gaga, entende? Mas, enfim, eu entendo o que aconteceu com o Neymar, eu só queria deixar esse recado, viu, Dagama?
Obrigado, Repelé. Sua participação é sempre bem-vinda no nosso QG em vídeo. Todo jogador criado no Santos é bobo, assim? Todos? Não. Todo respeito, todo respeito. Não, Todo André, respeito. nosso rei merece, no mínimo, o respeito, como ele está pedindo. Já Rei Pelé, o rei, algum, né? O Neymar algum, não. algum comentário final? O rei. Neymar Olha, ainda não é rei. Desculpa. Olha, eu só queria terminar dizendo que a emoção, a flor da pele, ela é comum. Eu, quando fiz aquele filme Fuga para a Vitória, entende? Eu também tive que me controlar muito naquele momento, entende? Porque, assim, os americanos, eles têm problema com drogas, eu percebi, entende? Porque quando eu estava lá fazendo o filme, eles ficavam o tempo todo, Michael Caine, e eu ficava meio de leve, assim, entende? E eles, Michael Caine, enfim, eu saí fora, porque eu não sou dessas coisas, entende? Você nunca foi do tóxico, né? Não, tóxico comigo não, entende? Mas enfim, o importante é continuar tendo controle. Vai para cima, Brasil. É isso. Obrigado, Rei Pelé. André, algum comentário sobre o VAR e sobre o quê? Nem lembro mais que você perguntou. Eu perguntei sobre o VAR, sobre se a gente está sendo ajudado, não está sendo ajudado, parece que não. E se fosse o Ricardo Teixeira, se fosse o nosso diretor, teria diferença? Não. Bastidor, o Brasil não tem mais bastidores? O Nunca VAR, teve? O VAR, quando foi acionado, o Brasil não teve nenhum erro de arbitragem contra, nem o gol da Suíça, as penas do Neymar sem comentário. Né? O que está acontecendo, e eu até vou te falar, não sei se eu daria, porque eu sou a favor da intuição que o juiz teve na hora. O Campeonato Paulista mostrou que deu na hora, acabou. A não ser que seja muito claro que não foi. Eu não sei se foi claro o pênalti da Suécia, mas o que eu ia falar é o seguinte: o grande problema do VAR é que ele continua tendo o vício de origem que eu já falei. É o juiz que decide quando vai olhar, quando não vai. E aí, quer dizer, a mesma pessoa que marca errado ou marca certo é aquela que decide se precisa olhar ou se não precisa olhar, ou seja, não mudou nada. Vai continuar acontecendo a mesma coisa. Entendi. Obrigado, André. Obrigado. O rei já se foi, Dandão está de volta. Eu queria perguntar para o Dandão se ele tem alguma opinião ou se seguimos. Dandão, concorda com o rei? Eu sempre concordo com o rei está sempre certo, né? O rei é o rei. Dandão devia ser proibido de falar sobre VAR, mas ok, fala. Né? Não sei porquê, não entendi a observação, mas enfim. Eu acho que o VAR, essa questão da interpretação, ela vai continuar. O VAR mostrou que a opinião é de alguém lá que aperta o botão e que na verdade, são 3, 4 árbitros que ficam lá, e pesou o pênalti contra a Suécia, apertar o botão, pesou, foi difícil ali falar para ele, olha, por quê? Porque era a Alemanha, era o campeão jogando. Como é que é o uniforme da Alemanha, Dandão? Como é que é? Como é que é o uniforme da Alemanha? O da Alemanha... Engasga, né? A semelhança... Guarda uma semelhança ainda, Dandão. Vai que é o Corinthians, semelhança, o cara não marca. Se existe alguma semelhança, que eles são os atuais campeões mundiais e nós somos os atuais campeões brasileiros. Essa é a única semelhança que eu me recordo, mas enfim... o resto é diferente. Eles não tiveram nenhuma ajuda em 14, né? Nós também não, no ano passado. Então, mais uma semelhança, mas eu acho que... E aí contra o Panamá, a Inglaterra teve um pênalti, menos pênalti do que o da Suécia contra a Alemanha, só que aí o botão não pesou e os caras apertaram, pênalti contra o Panamá. Então questão polêmica. Né? Ainda não está claro o papel do VAR no auxílio ao futebol. Beleza, perfeito, senhores. Vamos para frente. Isso não é melhor dar uma parada e volta já, cara? Podemos interromper e voltamos já para tomar uma água, né? Tá fervendo aqui e voltamos já. Olá, amigos do QG em Vídeo, voltando com o quarto e penúltimo bloco. A gente estava falando da questão do Tite ficar rodiziando os capitães. A gente está fazendo isso porque não tem capitão de verdade no nosso time, como já teve fortes capitães antigamente. O que vocês acham? E sem perder o pique, o Tite foi bem contra a Costa Rica, claro, descontando aquele tropeção.
E como é que a gente fica sem Douglas Costa? Ele estava indo bem, né? Já praticamente assumia a posição, pelo menos muitos já achavam isso. E aí ele machuca. Volta o William. Como é que vocês veem esses 2 pontos? Falta de capitão, ou rodízio de capitão, e ausência de novo de Douglas Costa. Senhores, quem começa? André dessa vez para rodear? Existe um problema que acontece no futebol em geral, mas em Copa do Mundo é pior. Ele não seja decisivo para ganhar o campeonato, mas ele é decisivo para perder o campeonato. Então, uma série de Copas que foram perdidas muito por causa a de 98, né? Mais um desses marqueteiros mais conhecidos por que faz fora de campo do que dentro, né? A Copa de 90 foi perdida muito assim. 2006 foi perdido muito por causa de comportamento dos jogadores fora de campo. E, aparentemente, isso está acontecendo agora de novo. A seleção brasileira é uma geração, já venho falando isso há muito tempo, é uma geração que não tem equilíbrio psicológico, apesar deles terem idade para isso, mas eles realmente não sabem se comportar e não sabem lidar com dificuldades, e isso passa por lideranças fracas. O Thiago Silva é um bom jogador, mas ele não tem equilíbrio emocional, ele não tem autoridade sobre os outros jogadores. O Neymar é uma lamentável liderança, ele não consegue liderar a vida dele mesmo, quanto mais liderar um grupo de jogadores. Então, esse rodízio de capitães, que acontece em outros times aqui no Brasil, foi essa moda, para mim isso tem mais a ver com o comportamento das pessoas atualmente do que propriamente de uma falta dele. Não tem. Ele quis colocar o Marcelo, ficou absolutamente vazio. É um vácuo de liderança. E aí entra o professor, que ele contra Costa Rica, ele apareceu muito mais pelo tombo que ele levou. Ele claramente, o Tite parece, não é que ele está perdido, ele está sentindo o peso da Copa. O time que ele imaginou para a Copa não é o mesmo que ele trabalhou nas eliminatórias sul-americanas, que embora não provam nada, é o melhor teste que ele fez. Então, o que aconteceu? Quando começou a Copa, ele muda o esquema, bota um cara aberto pelo lado direito, o jogador de meio de campo dele que mais aparecia, porque tinha o Renato Augusto ou o Fernandinho cobrindo, o cara sumiu da Copa, que é o Paulinho, que, aliás, psicologicamente também não aguenta a Copa do Mundo. Então, ele claramente vai ter que mexer nesse esquema para poder voltar a ter algum tipo de equilíbrio, o time que ele mesmo criou. Desenhou. Mas o Douglas Costa, para finalizar, retrata mais um problema do professor, que agora começa a ficar muito claro. Até começar a Copa do Mundo, ele era inquestionável, ele era o sábio, o oráculo que tinha respostas para tudo, e ele era o palestrante motivacional, né? Só que a convocação dele foi fraca também nesse ponto, porque o Douglas Costa, ele realmente é um jogador que se machuca muito, interessante, aberto na pontinha ali, como ele bota o William para jogar. Então faltou o Douglas Costa, não deveria causar esse abalo tão grande, porque ele levou um jogador com essa característica e que só ele acredita, que chama Tyson. Não deveria ser um problema para ele, concordam? Outra, Paulinho não está jogando bem. Quem que ele levou como uma opção para o Paulinho? O Fred. Por que o Fred não joga? Então, assim, o que foram essas convocações? Outro grande problema. Nós vamos jogar agora com o time que tem a maior média de altura. O Fagner vai ser lateral direito? Então, assim, o Fagner estava machucado quando ele foi convocado. Então, assim, a convocação, faltou o Daniel Alves, o Fagner talvez não fosse o nome certo, porque o Danilo em algum momento errou a corda. Não pela questão de altura, eu acho que se sou eu, ou eu coloco o Fernandinho, que começou a carreira de lateral direito, ou coloco o Marquinhos na lateral para nivelar em altura com os caras. Mas se você sabe que o Daniel faltando e o nosso amigo Danilo claramente errou a corda, todo mundo sabia disso, não era o caso de levar um lateral que joga num time grande, mais experiente, que não ia sentir, um tal de Rafinha do Bayern, não era melhor?
Então, a convocação do Tite começa a ser questionada, o esquema de jogo dele começa a ser questionado e a escolha do capitão dele começa a ser questionado. Ou seja, nós vamos perder essa Copa de novo por questões de comportamento extra-campo. Agora é com você, Dandão. Uau, comentários Rebate fortes. Dandão, você Bem. concorda com o seu parceiro André, o seu adversário, ou não? Diga lá. Bom, não concordo com muita coisa do que ele disse aí. Começando pela primeira pergunta aí do capitão. Eu não concordo com o revezamento. Eu acho que ele fez isso durante as eliminatórias, ele fez, acho que é um costume dele fazer esse revezamento. Eu não sei. Tem algum motivo que ele está fazendo isso, que eu imagino que seja não dar um peso muito grande para um só, uma democracia, mas eu acho que nisso ele não está certo. Ele deveria escolher, eu acho, por mais que se fale mal dele, o Thiago Silva, e com ele, cara. Ele é chorão, tal, como o André está fazendo, mas é um cara, é uma liderança técnica, é um cara que é experiente. Eu acho que é com ele, entendeu? Não tem. Nós realmente temos problema nessa liderança para achar um capitão, mas tem que escolher alguém. Agora, eu acho que o Tite, o que ele tem feito, que eu tenho percebido assim, ele não quer, ele quer ganhar a Copa, óbvio, mas ele quer ganhar a Copa jogando bem, ele quer ganhar a Copa com 23 jogadores que são boas pessoas, que, entendeu, que dão exemplo. Eu já percebi isso nas entrevistas dele. Ele quer que as pessoas, ele quer dar um exemplo. Ele fala muito isso. Eu sou professor de educação física, a gente tem que dar exemplo. A questão do Miranda, não, exemplo de bom caráter. Por exemplo, o Miranda falou, eu poderia ter caído naquele momento. E ele é técnico do Neymar? O quê? Não. E ele é técnico, como é que é? Exemplo de bom comportamento. E o Neymar fazendo o que ele fez com a Costa. Não está dando certo o plano do professor, cara. Então, pode mudar. Vamos ver, né? Vamos ver. Falhou. Moiou. Então, Troca. Pois é. Se depender da sua torcida, que você está secando porque você não gosta do time. Não, cara. Você está dando o argumento para mostrar que o Tite está completamente. Se o que você está falando é verdade. Não, é uma tese. Está completamente equivocado. Que dá exemplo. Por quê? Que dá exemplo. Copa do Mundo, Dandão. Você acha que não? Eu acho que sim. Evangelho? O cara está pregando o evangelho na Copa. Ele está pregando. Presta atenção. Se ele tem esse propósito, ele não deveria permitir o Neymar que o Neymar faz. Quem segura o Neymar, André? Ninguém segura o Neymar, cara. Então, se não vai dar certo fazer isso, tenta fazer outra coisa. Tenta fazer o time jogar bola. Que tal fazer o time jogar bola e os jogadores ser um pouco mais de confiança? E ele não está tentando fazer isso. É óbvio que ele está tentando fazer isso. Mas ele não está conseguindo, cara. Qual que é o exemplo de futebol que ele fala nas entrevistas? Nem escuta a entrevista dele. Então, porque você não gosta dele. É 82, cara. Quem que aguenta? Você não aguenta. Normalmente os palmeirenses não aguentam muito. Mas. Olha, essa foi direto no queixo, hein, André? Puxa. Mas ele fala isso nas entrevistas. Eu quero fazer o time jogar bem, eu quero fazer o jogador. Por exemplo, o Miranda sofreu a falta e falou para ele, poderia ter me jogado. Ele fala, não, eu não estou falando que isso é a segurança de que ele vai ganhar a Copa pensando assim. Estou falando que a impressão que eu tenho... Não tem a menor chance de ganhar a Copa pensando assim. Então, pode ser. Não, isso é bobo demais. Vamos falar sério. Senhores, vamos falar sério aqui, pelo amor de Deus. Senhores, para encerrar esse bloco, Dandão, finaliza. Só finalizando, rápido. Eu não sei se o que ele está falando, ele está aplicando em todos os momentos, nos treinamentos, nos jogos, mas ele está falando isso, é isso que eu quero dizer. Ele está falando isso. Nas entrelinhas você percebe que ele, vamos ganhar, porque ele quer dar um exemplo, está certo ou está errado. Eu acho que precisa ter sempre um cara filha da mãe no time, isso a gente sabe. Então pode ser que não dê certo, mas é a minha impressão.
enfim. Chato pra cacete. Olha, Que pariu. essas opiniões estão Que bastante a gente tem que passar controversas. por isso? E Meu Dandão, Deus. realmente está complicado, porque se a gente quer que nosso técnico seja o que ele está pregando, o que ele é, né, e ele convive com um elemento que parece que não corresponde moralmente ao que ele diz, fica difícil a gente acreditar em qualquer coisa. Obviamente, continuamos torcendo para o nosso Neymar virar Neibão logo, né, como dizia o nosso Ricardo Formanek. Né? Porque se continuar Neymar, a gente não vai ganhar nada, como disse o glorioso André. Né? Bom, Entendi a relação. Boa. vamos torcer para que esses fatores extra-campo, como aconteceu em 98, 2006, 90, apesar de que 90 teve uma tal de uma água batizada, né, da Argentina, mas isso é tema para outro QG em vídeo. Extra-campo, jogaram para dentro do campo. Como é que né? fala? Extra-campo em espanhol, né? Estranhou o jogo. Estragou o nosso jogo, né? E a gente permitiu que isso acontecesse. Bom, vamos para o quinto e último bloco, considerações finais dos nossos comentaristas. Hoje pegou fogo a discussão. Eu não perco por esperar a semana que vem como é que vai ser a discussão, esperando que o Brasil já esteja classificado e muito bem classificado para as oitavas. Bom, senhores, considerações finais. Vamos encerrando o nosso QG em vídeo. Quem começa com o comentário final? Seguindo a ordem, André. Deixa o Dandão falar primeiro, que eu acho que ele já está atrasado. Está na hora da oração virada lá. Onde é que o Tite nasceu? Passo Fundo. Ele tem que orar virado para o Rio Grande do Sul. Para Passo Fundo, para o Rio Grande. Sei lá. Vamos lá, Dandão. Idiota nasceu. Vamos lá, Dandão. Teça seus comentários finais. Quem orou muito para o Tite sair do Corinthians foram os palmeirenses. Pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais perder do Corinthians com o Tite. É Copa do Mundo o tema, né, da Gama? É Copa do Mundo. Vamos focar na Copa do Mundo, depois a gente discute o clube. A gente vai ter a oportunidade de fazer o QG em vídeo de clubes. Tá faltando argumento, né? Então vamos... Dandão, vamos lá. O que você espera daqui para frente? Comentários finais, expectativas para esse momento de Copa do Mundo. O que a gente espera do Brasil e da Copa? É um jogo, agora, o jogo contra a Sérvia, né? O Brasil tem que pelo menos empatar, se perder, e dependendo da combinação do outro jogo, pode ficar de fora, seria uma lástima, né? Mas enfim, eu acho que... Mas o importante é passar um bom exemplo, né, Dandão? Não eu não falei que eu acho que é um outro, né? O importante é ser gente boa, é isso aí. Agora tô animado. Agora você animou, né? Você percebeu, né? Não vejo a hora de chegar esse jogo. Essa Copa, da Gama, mostrou uma coisa legal que eu achei até agora, né? Assim, que os centroavantes estão indo bem, assim, né? O Lukaku, o Kane da Inglaterra, o Firmino, apesar de não estar entrando o tempo todo, não está entrando como titular, que deveria, aliás, na minha opinião, entrar no lugar do Gabriel, do Jesus. Mas é uma Copa que está mostrando assim que muita gente fala assim, não, o centroavante, aquele cara, mas assim, tem bom centroavante jogando. O Diego Costa, bem ou mal, ele fez 3 gols em 3 jogos, então são boas médias de gols. Em 2 jogos o Harry Kane fez 5 gols, tudo bem que foram contra galinhas mortas, mas é uma Copa que os centroavantes estão indo muito bem, eu acho que é legal. Não, todos estão indo bem? Bons centroavantes estão indo bem. O Brasil joga com falso 9, né? Esse é o seu centroavante, hein? Não vem colocar essa pra mim, não. Não começa com esse papo de novo, cara. Putz, esse é o seu centroavante. Não, nem quando jogava aqui era meu, cara. Pergunta pro Mafude. Pode ser. Vamos lá, Dandão, encerrando. É isso. Não, é mais ou menos isso. Vamos ver o que vai acontecer lá contra a Sérvia. É um jogo decisivo e eu acredito que vai passar, não tranquilamente, porque a Sérvia tem um jogo pesado, mas acho que passa sim. E melhorou do primeiro para o segundo jogo, a tendência é melhorar para o terceiro. Obrigado, Dandão. André, suas palavras finais. Da Gama, que choque de realidade, né? Lembra a gente conversando 2 semanas atrás, antes de começar a Copa. Nossa, o professor era o maior e era ser o maior técnico da história da seleção brasileira, ia superar Tele Santana. O Brasil estava com um time absolutamente bem treinado, uma geração brilhante. E estava mesmo.
craques, em 10 dias desmanchou essa conversa, a ponto da gente agora estar torcendo para o Brasil empatar com a Sérvia, para ver se a gente passa para as oitavas de final. Não é desde 66 que a gente não é eliminado na primeira fase. Então, assim, para mim, agora as coisas podem dar certo, porque agora o posicionamento está correto. Eu falei isso semana passada, né? Agora a ficha caiu, a bola baixou, todo mundo viu que é tudo comum, que precisa se esforçar bastante e precisa começar a parar de se auto-sabotar. Esse time se sabota sozinho. Então, a Costa Rica, a Sérvia, a Suíça não precisam fazer muito esforço para esse time se perder. E o professor também. Hoje eu fiquei sabendo de uma novidade. Olha, essa doeu ouvir, que o importante para o professor é o time passar um bom exemplo. Engraçado, eu achei que o objetivo deveria ser outro. Costuma ser outro objetivo quando campeão, Copa do Mundo. Alguma coisa parecida com isso, Gustavão. Da Gama. Da Gama, por favor. Então, assim, o Brasil vai passar, vai se classificar, porque eu não consigo imaginar um outro desfecho disso. Nem essa seleção com este técnico é capaz de fazer o Brasil ser eliminado na primeira fase, diferente da Argentina. E a Argentina está se esforçando bastante para ficar, mas nem a Argentina vai ficar fora. A partir daí, nas oitavas para frente, com os devidos ajustes, acho até táticos, psicológicos, como bem falou meu parceiro Dandão, como está claro que a gente não tem centroavante, ainda não, vamos falar sério, mas eu sei que você passa o paninho, não quer falar, mas nosso time não tem centroavante. Tem que mudar. Fraco. Firmino tem fraco. Não, mesmo que for... Não, Firmino, é obrigatório o Firmino entrar, mas mesmo que ele entre também, não chega nem perto desses que você citou aí. Então, é obrigatório que o Brasil ganhe da Sérvia, passe em primeiro nesse grupo, ganhe bem, não faz mais que obrigação, não vai ser mérito nenhum, não vamos voltar a endeusar gente que não merece. O tal de Neymar não jogou nada até agora e provavelmente vai ficar nisso aí mesmo, e vamos assim. Agora, bolinha baixa, nada de conversa, e Dandão, espero que semana que vem, na nossa conversa aqui, você volte a ser o Dandão que eu conheço, o Dandão, eu deixo até você ser corintiano, vem com a camisa do Corinthians, mas pelo amor de Deus, volta a ser raiz, chega de nutelagem, amigo, pelo amor de Deus. Opa, senhores, obrigado André, obrigado Dandão, você vai pegar fogo, o Brasil já vai, provavelmente, vamos torcer que na semana que vem vai estar acho que ele quer o direito de resposta. Dandão, você tem 30 segundos, porque nós já estouramos nosso tempo, o patrocinador já está querendo ir já chamando o comercial. Diga lá, Dandão. Não, só terminando, né? Nutelagem, deixa de ser nutelagem, porque eu defendo o Tite. Então nós temos, sei lá, do jeito que se defende. 199 milhões de Nutelas defendendo o Tite, só alguns não aí tem. acham o Tite que o não Tite tem mais, não tem mais, não tem mais. Não. E o Casagrande estão defendendo mais, amigo. Não fala comigo não, meu amigo. Vem com essa, meu. Olha só, tá pegando fogo. Senhores, a semana que vem tem muito mais. Eu queria só deixar uma pergunta para vocês aí, antes da gente encerrar. E a gente espera que o Douglas Costa se recupere, né? Porque se ele passar e a gente cruza com a Espanha, quem sabe ele faz um Carvajal pela direita em cima do ala espanhol. É para pensar, né? Senhores, até a semana que vem. Vai ter muito mais com o terceiro QG em Vídeo. Obrigado a todos e tchau!